Olá, eu me chamo Amanda Carneiro e sou curadora assistente aqui no MASP. Eu sou Fernando Oliva, sou curador aqui no museu. E juntos nós curamos a exposição Conceição dos Bugres, Tudo é da Natureza do Mundo. Essa é a primeira exposição dedicada à artista Conceição Freitas da Silva Antunes. Ela produziu incessantemente ao longo de 3 décadas no Mato Grosso do Sul, depois de se mudar de Povinho de Santiago, no Rio Grande do Sul. O título da exposição retoma uma fala da própria Conceição, em documentário do Cândido Alberto da Fonseca, que está presente aqui na exposição. Esse documentário da década de 70 é um dos poucos registros audiovisuais da Conceição Freitas da Silva. Nesse registro audiovisual é possível notar como era o processo dela de produção das esculturas. E no vídeo também ela fala sobre o quanto o trabalho dela tem uma relação direta com a natureza. Os troncos de madeira são da natureza, a cera de abelha é da natureza, e ela trabalha com esses elementos para constituir esses tipos bem característicos que se assemelham bastante a pessoas indígenas, que ela figura nas esculturas que produz. E uma das frases que ela diz nesse vídeo é que tudo é da natureza do mundo. Uma síntese da própria produção dela em diálogo com uma reflexão sobre o mundo que se transformou no título da exposição. A Conceição Freitas da Silva ficou conhecida como Conceição dos Bugres. Houve um debate muito intenso aqui entre os curadores do museu sobre se iríamos utilizar essa alcunha dos bugres ou não, sabendo que se trata de um termo pejorativo, usado no Brasil, especialmente no sul do país, para designar indígenas, mas também pessoas de origem humildes ou que não possuem educação formal. Depois de conversarmos bastante, chegamos à conclusão de que deveríamos utilizar esse nome sob o perigo de reforçar um apagamento dessa artista que já existe na história da arte brasileira, usando um nome do qual pouco se ouviu falar. Utilizamos então Conceição dos Bugres, mas lembramos no catálogo, no texto de parede, sempre que podemos, que esse é um termo pejorativo e que o nome dela oficialmente é Conceição Freitas da Silva. A exposição está contextualizada num biênio dedicado às histórias brasileiras, que neste ano se inicia com a exposição da Conceição dos Bugres, uma maneira também de reconhecer a importância dessa artista para a história da arte brasileira e que se segue com outras mulheres artistas dedicadas à produção de escultura. Uma das características mais notáveis do trabalho da Conceição é a precisão, a síntese com que ela executa essas esculturas. Com poucos cortes e marcas, ela define as mãos, os braços, os dedos dos pés. Depois, com alguns sulcos, ela faz os olhos, a boca, o nariz, que depois são pintados de preto, e as esculturas depois revestidas com cera ou tinta, o que acaba singularizando dentro dessa suposta repetição que são as esculturas dela. Na verdade, não há repetição, há uma diferença sutil e às vezes um pouco mais evidente entre essas esculturas, como a gente vai ver aqui em alguns núcleos. Essas 2 extraordinárias esculturas fazem parte agora da coleção do Museu de Arte de São Paulo, e quando a exposição for embora, elas estarão com a gente lá no 2º andar, no acervo em transformação aqui do museu. Isso faz parte de uma política bastante importante de incorporação de trabalhos que constituem lacunas da nossa coleção e que, ao mesmo tempo, possam revelar o programa de exposições temporárias. Essa possibilidade de leitura em comparação amplia a valorização não apenas da Conceição dos Bugres, mas também dos artistas que estão no nosso acervo. O início do trabalho dela já marca uma escolha, uma posição por parte da artista e já mostra o tipo de inteligência que ela possui ao escolher os cilindros, as madeiras que vão ser utilizadas para fazer o trabalho. Ela encontra esses troncos no mato, como ela mesma diz, no lugar da natureza, e ela vai escolher já pedaços que vão servir à própria escultura, à própria figuração de cada escultura dessa. É justamente a escolha desses cilindros de madeira que vai determinar a dimensão, a largura e especialmente a forma, o comportamento desses corpos. Como a gente pode ver aqui nesse núcleo, que também representa esse poder de síntese da Conceição
a gente pode reparar que o corte da base, o corte reto da base, dialoga com o corte reto da cabeça, que faz uma referência ao corpo dos indígenas, e também a maneira que se define o cabelo, também com poucos cortes e a tinta preta lateral, formando essa imagem de um rosto e de um corpo indígena. Boa parte das esculturas da Conceição foram realizadas em madeira, mas ela também produziu peças em pedra-sabão, como essa aqui, e também em arenito, como essa que a gente vê na mesma vitrine, revelando que ela dominava outros materiais além da madeira. Uma crítica comum que recai sobre artistas de origem popular ou indígena, como a Conceição, associados a esse lugar preconceituoso, pejorativo, do primitivo, do naif, é que haveria uma certa repetição nos trabalhos desses artistas. No trabalho da Conceição, a gente pode notar que isso não acontece, apesar de uma aparente unificação, unicidade, as esculturas se diferenciam por pequenos detalhes, por pequenas escolhas, pequenas, mas muito precisas e muitas vezes feitas com muita elegância, como é o caso do olhar dessas figuras. Os olhares são diferentes, eles às vezes são mais diretos, mais incisivos, às vezes eles não encaram o espectador, muitas parecem sorrir. E também outro elemento que diferencia esses trabalhos é o tratamento dado à pele, o revestimento, algumas em cera, outras em tinta, outros materiais, e a gente vai ver também que o estado de conservação delas ao longo das décadas variou, o que também acaba a singularizando, como a gente pode ver então nesse conjunto. Aqui a gente está diante de um pequeno conjunto na exposição dedicado a um tipo de escultura que a artista fez e que, diferente da maioria da sua produção, era pintado de preto. São essas aqui que ficaram convencionadas, foram nomeadas negrinhas, embora a gente não saiba também se isso foi um nome dado pela artista ou um nome atribuído depois. O que a gente sabe é que esse conjunto de peças pintadas de preto tem como característica de diferenciação um cabelo que simula o cabelo crespo de pessoas negras, feito de maneira enrolada. A gente também pode notar que os olhos da escultura são brancos e não são pretos, como em geral na produção da artista. E nós sabemos que a artista, diferente das outras peças, a essas não havia possibilidade de venda, ela apenas doava. Ela atribuía a essas peças um sentido sagrado. Ela imaginava que era uma espécie de amuleto que ela dava para as pessoas de maneira a protegê-las. Então essas peças, elas também tinham um caráter específico de circulação. Elas não eram tratadas e não circulavam como as peças chamadas bugrinhos. Dentre alguns elementos de distinção desses que diferenciam as esculturas em subtipos, é interessante notar a maneira como a artista dedica atenção à posição dos braços e das mãos. Aqui a gente está diante de um conjunto que revela uma mão levantada aos céus e também outro tipo de mão que ela faz que tem um caráter um pouco votivo, como se estivesse em oração. Isso é bastante diferente das peças que revelam os braços paralelos ao corpo, como é boa parte das esculturas que ela produziu. Nas esculturas da Conceição, quase não há elemento que informe gênero. É muito difícil, olhando para as peças, saber se elas se referem a homens ou mulheres. Há um pequeno conjunto, no entanto, que apresenta as figuras carregando bebês. Essa representação faz com que muita gente associe as peças às mulheres, como se só as mulheres fossem responsáveis pelo cuidado com os filhos e filhas. Há um único caso aqui na exposição em que é possível notar a presença de seios, mas em geral essas peças com a figura da criança não necessariamente informa que esse cuidado é um cuidado materno. É bastante interessante notar o quanto a artista já tinha uma visão que tirava das pessoas essas atribuições de gênero e de sexualidade. E o quanto ainda hoje a gente olha para essas peças com alguns vícios de atribuição. Há algumas peças que são frontais e há outras que são rotacionadas, um pouco lateralmente. É o caso dessa aqui e de outras
em que a gente nota que não é possível determinar exatamente um modelo frontal do corpo, né? Elas podem olhar a gente de soslaio, um pouco de canto, não necessariamente de frente. Outras esculturas ainda são antropozoomórficas. Elas mesclam a figura humana com características animais. É o caso dessa escultura aqui, em que, além do corpo rotacionado, é possível notar que o braço é substituído por um formato que lembra a asa, revelando mais uma vez a pluralidade, a diversidade que há dentro dessa produção. A artista se dedicou bastante à produção de esculturas grandes, mas os documentos registram que ela gostava mesmo era de fazer esculturas pequenas. Aqui a gente vê esculturas de 3 centímetros até esculturas de 10 centímetros, de tamanhos bem menores do que a gente viu ao longo desse percurso. E são as esculturas que ela também fazia para acompanhá-la. Ela não gostava de ficar sozinha, nas suas próprias palavras, e fazia esculturas pequenas para ter a companhia delas. Esse conjunto revela uma produção que a gente associou a algo totêmico, algo que se assemelha à produção de peças totêmicas. Aqui a gente vê que ela sobrepõe cabeças uma sobre as outras. Em algumas há a presença do corpo, outras vezes só da cabeça mesmo. Essas esculturas são talvez o conjunto de maior tamanho da artista e que revela numa única peça como ela produz diferença nos olhares. Ela precisava de poucas incisões para fazer os cortes tão precisos e aqui dá para ver o quanto essas incisões de cortes bem precisos criam densidades psicológicas quase bem diferentes para cada uma das faces que ela representa nesse tipo de peça de cabeça sobreposta. Não por acaso, essa exposição acontece no Biênio Histórias do Brasil, aqui no MASP, que também lembra os 100 anos da Semana de Arte Moderna, em 2022. No entanto, trata-se de uma inserção crítica, porque a exposição vai lembrar que a relação dos modernistas com a cultura indígena objetificava essa cultura, representava o indígena e sua cultura, mas ele não tinha voz própria, que é algo que começa a mudar nas últimas décadas aqui no Brasil, e uma exposição como essa é parte desse sintoma. Essa espécie de apagamento, esse eclipse desses artistas se manteve ao longo das décadas. Isso é especialmente notável se a gente olhar para os dicionários e enciclopédias que criaram lugares para artistas e deixaram outros de fora na história da arte brasileira. Olhando, por exemplo, o dicionário do Roberto Pontual, que é um dicionário de referência, editado desde os anos 50 até os anos 70, pelo menos, depois reeditado, a Conceição ganhou um verbete, no entanto, ela é sempre colocada nesse lugar folclorizante, tipificante, como algo da ordem do mágico, sempre do abstrato, e ela não tem a sua obra olhada de maneira direta, analítica, diferente de outros artistas do cânone. No estado onde ela viveu e produziu, o Mato Grosso e depois o Mato Grosso do Sul, ela ganhou uma presença oficial. Algumas publicações do estado falam da Conceição como uma representante de uma identidade cultural do Centro-Oeste. No entanto, essas ações não foram acompanhadas de decisões mais efetivas, no sentido de incluir obras dela nos acervos públicos, para que o público brasileiro possa ver essas obras seguidamente. Esse processo de apagamento, porque passou a Conceição e porque passam tantos artistas de origem indígena, se reflete, obviamente, nas publicações, ou melhor, na falta de publicações sobre esses artistas no Brasil. Os únicos folders de exposição, livros e catálogos surgiram nos últimos anos, como uma exposição que houve na Galeria Estação e produziu um pequeno folder de exposição, também uma biografia da artista feita por Isabela Amiso, que fez uma dissertação e também publica no catálogo que o MASP está lançando, e este catálogo publicado por ocasião da exposição com textos inéditos encomendados especialmente para esse livro, que também está em exibição aqui na nossa tradicional vitrine com os documentos aqui no MASP.